O incrível plano divino. O que Jesus revela sobre Zaqueu e sua transformação chocante. No terceiro ano de Jeoaquim, sob a opressão do domínio romano, a cidade de Jericó fervilhava de vida e de um fervor religioso que refletia os anseios de seu povo. Contudo, no meio da multidão vibrante, havia um homem que se destacava não por virtude, mas pela aversão que gerava: Zaqueu, o coletor de impostos. Ele era pequeno de estatura, mas sua riqueza o tornava um alvo de desprezo, um símbolo da traição que muitos sentiam ao ver um compatriota colaborar com a ocupação estrangeira. A cada moeda que coletava, ele também acumulava solitária vergonha, cercado pela rejeição de seus compatriotas. À medida que Zaqueu observava as ruas de Jericó, seu olhar era um reflexo de seu coração angustiado. Ele ansiava por transformação, uma redenção que parecia inalcançável. Como poderia alguém me olhar com compaixão? Pensava ele. Porém, a notícia sobre um tal Jesus, um rabino que curava e acolhia os desprezados, começou a inundar seu ser de esperança. Como um farol em meio à tempestade, a ideia de que aquele homem poderia vê-lo, não apenas como um coletor de impostos, mas como uma alma perdida, acendeu uma chama de curiosidade e desejo. O sol ardente iluminava a rua principal, enquanto a poeira dançava ao redor de seus pés. Zaqueu, decidido a ver Jesus, avistou uma árvore alta e frondosa. Em um impulso que desafiava sua vergonha e o olhar crítico do povo, ele subiu. O cenário era vibrante e cheio de vida, mas todo seu ser estava concentrado em um único objetivo: enxergar aquele que parecia trazer luz aos perdidos. Quando Jesus se aproximou, a multidão bradou em fervor, mas o momento enigmático chegou quando ele parou sob a árvore e olhou diretamente para Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, hoje me convém ficar em tua casa. As palavras do mestre reverberaram pelo coração de Zaqueu, esculpindo ali uma esperança sem igual. Um homem como ele, um pecador, escolhido para receber o Filho de Deus. Todos tinham olhares de reprovação, sussurros de indignação se erguiam. Como pode ele entrar na casa desse pecador? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O que se seguiu foi uma transformação sem precedentes. A graça de Jesus, como um rio, fluiu sobre Zaqueu e destruiu as barreiras de sua antiga vida. Senhor, ele exclamou, darei metade dos meus bens aos pobres, e se em algo tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. O olhar de Jesus reluzia com aprovação. Ali estava a salvação, abrindo caminho na vida de um homem que antes levará o peso da culpa e do desprezo. Hoje, houve salvação nesta casa, disse Jesus, pois também este é filho de Abraão. A multidão, perplexa, mal podia entender o que acabará de acontecer. A transformação de Zaqueu não era apenas um gesto de restituição, mas uma nova vida nascida de um encontro salvador. A pergunta pairava no ar: como aqueles que o desprezavam iriam lidar com essa mudança? O plano divino para Zaqueu estava apenas começando, e a história de um homem marginalizado se tornaria um testemunho vivo da redenção e da graça que sempre esteve ao alcance de todos. Enquanto Zaqueu se deixava envolver pela graça que Jesus lhe oferecerá, uma nova luz surgiu na vida daquele que antes vivia na sombra da rejeição. A casa de Zaqueu, uma fortaleza de pecados e traições, agora se tornava um sagrado espaço de acolhimento e reconfiguração. A alegria enchia seu coração, as palavras do Senhor ecoavam em sua mente, moldando um novo propósito. Ele não era mais um simples coletor de impostos que desviava das dízimas, mas um escolhido, um filho de Abraão, como proclamava Jesus. Que peso aqueles erros lhe causaram, e que alívio agora sentia ao se desfazer do fardo. Naquela mesma tarde, enquanto a cidade de Jericó continuava a pulsar com a vida cotidiana, homens e mulheres se aproximavam da casa de Zaqueu, curiosos para ver o que havia mudado. Murmúrios de espanto e júbilo se misturavam, pois o que ali acontecerá fora maior que qualquer discurso religioso, uma verdadeira transformação do coração. As portas se abriram de par em par, e Zaqueu, com lágrimas nos olhos, saudou a multidão. Amados compatriotas, venham, é hora de um novo comece. Agradeçamos a Deus por essa graça. Se eu defraudei alguém, aqui estou para restaurar. Darei metade dos meus bens aos pobres e 4 vezes mais a quem eu injustamente feri.
Entre os presentes, um homem, chamado Simeão, que era conhecido por sua retidão e firmeza no seguir do Senhor, levantou a voz em desaprovação. Como pode um homem como você, traidor, ser aceito por um profeta? Não há como confiar em um coração como o seu. Mas a voz de Zaqueu, agora cheia de uma nova firmeza, interrompeu os sussurros. Simeão, você não conhece a profundidade da misericórdia de Deus. Eu mesmo não teria acreditado se não tivesse visto essa luz. Hoje, vi a compaixão tocar o meu ser e estou em dívida com a minha alma e com todos vocês. A multidão ficou em silêncio, perplexa com a ousadia e a sinceridade do coletor. Algumas faces ainda mostravam desconfiança, mas outras começaram a se suavizar, enquanto a verdade da transformação começava a penetrar suas almas. E assim, o dia se passava, com Zaqueu acolhendo os oprimidos e os pobres, compartilhando o que tinha como um ato de fé, como um adorno de um coração regenerado. Jesus estava realmente em sua casa e não apenas por um momento sua presença se tornará um fundamento novo para a vida de Zaqueu. No entanto, ali, no meio de toda a celebração, um murmúrio sinistro começava a ecoar nas sombras. Entre as lideranças religiosas, surgia uma inquietação cada vez mais presente. Os fariseus, que observavam a mudança, e os saduceus, em momentos de estreita vigilância, murmuringavam entre si: que autoridade é essa que quebra as normas estabelecidas? Quem é esse Jesus para prever e provocar uma mudança em Zaqueu? O pressentimento começou a se espalhar como uma nuvem pesada. Até mesmo Zaqueu não podia ignorar que, mesmo em meio ao seu regozijo, havia um adversário se preparando, um plano maligno engatilhado contra a obra que o Senhor estava realizando em sua vida. O que ele teria que sofrer para manter essa nova identidade e testemunho? Jesus, enquanto caminhava entre o povo após sua visita à casa de Zaqueu, sentia a tensão crescendo. Ele sabia que este milagre divino estava apenas iniciando um confronto inevitável. E naquele momento, uma profunda revelação pairou no ar. O que aconteceria quando as alianças do homem se chocassem com o propósito divino? Zaqueu, já transformado, se tornaria instrumento de um plano maior, onde a sombra e a luz se encontrariam em um embate eternamente gravado nas páginas da história. A cena se encerrava, mas a batalha espiritual estava apenas começando, revelando que o plano de Deus para a redenção de seu povo ultrapassava qualquer muro que a humanidade havia levantado. E assim, a trama da providência divina continuava a se desenhar, enquanto a pergunta pairava no ar: como o testemunho de Zaqueu impactaria os destinos de muitos e até onde a misericórdia do Senhor iria alcançá-los? Enquanto a multidão ao redor da casa de Zaqueu se dispersava lentamente, o clima de celebração não se dissipava completamente. Os olhares dos presentes se alternavam entre sorrisos de esperança e expressões de dúvida, refletindo a tensão que se entranhava nos corações. Jesus, contemplando a cena, sentia em seu espírito que a serenidade da festa era uma fachada, encobrindo um conflito espiritual profundo que ainda estava por vir. Do lado oposto da cidade, os fariseus e saduceus se reuniam em um conselho tenso. Seus rostos estavam marcados por uma mistura de incredulidade e indignação. Esse Jesus desafia a ordem estabelecida, um dos líderes, Eleazar, declarou com firmeza. Se permitirmos que esses atos continuem, o que será de nossa influência sobre o povo? O pecado de Zaqueu foi exposto, mas agora ele clama por aceitação. Não podemos ficar de braços cruzados enquanto essa impureza se infiltra em nosso meio. Os murmúrios de aprovação ecoaram entre os líderes religiosos, ardendo em falsos princípios. Devemos agir antes que a multidão se deixe enganar por suas palavras. Ele está levando muitos a acreditarem que há graça maior do que a lei, retrucou Simeão, ainda atormentado pelo reconhecimento do coletor de impostos. Enquanto isso, Zaqueu, ainda tomado pela emoção e pela certeza de sua transformação, buscava solidão para conversar com o Senhor. Ele se afastou do aglomerado de pessoas e se refugiou em seu quarto, onde apenas as sombras projetadas pela luz suave do anoitecer o acompanhavam. A cada batida de seu coração, a realidade de sua nova vida pulsava mais forte, mas um medo sutil lhe assaltava a mente. Como poderei ser digno desse amor? Ele sussurrou a si mesmo, enquanto lágrimas traçavam um caminho em seu rosto. Jesus, que sempre percebia a dor escondida dos corações, seguiu Zaqueu até ali. Ele entrou suavemente, e a presença do Mestre trouxe um conforto instantâneo. Zaqueu, ele falou, hoje a salvação entrou em sua casa, e tudo se tornará novo. Porém, você deve estar preparado para as provações que virão. Senhor, Zaqueu disse com um tremor na voz. Eu me comprometo a restituir mais do que tomei. Mas temo que a oposição poderá desviar meus esforços. Não temas, respondeu Jesus com uma serenidade que acalmava tempestades.
Você é um vaso que eu escolhi para um propósito especial. Sua transformação será a prova de muitos, e eles verão a minha gloriosa obra em você. Mas lembre-se, o que você enfrentará também tem propósito. As sombras servirão para revelar a luz. As palavras do Salvador reverberaram no coração de Zaqueu, como se uma vela estivesse acesa na penumbra. O que poderia parecer um fardo tornava-se um testemunho vivo do amor de Deus. Um novo comprometimento começou a brotar dentro dele, não apenas a restituição, mas um chamado para impactar sua geração. Enquanto isso, a ira dos líderes religiosos se intensificava. Eles não apenas viam um coletor de impostos restaurado, mas um movimento ameaçador que desafiava suas tradições. A decisão de confrontar Jesus estava se tornando inevitável. Mas em meio a essas investidas, uma nova profecia se aproximava, revelando que não apenas Zaqueu, mas todos os que buscassem a graça do Senhor, teriam acesso ao reino. Como um pedaço da trama de Deus sendo elaborado nas sombras, a reunião dos fariseus se transformou em um plano para desmantelar a operação divina. Eles decidiram armar uma armadilha. Sob o silêncio da noite, sussurros de traição e provocações se espalhavam entre aqueles que buscavam destruir a obra do Senhor. O que Zaqueu e Jesus iriam enfrentar, e quem se levantaria para testemunhar o resultado? Um novo questionamento surgiu na mente de Zaqueu. Qual seria o peso da minha transformação sobre os próximos passos do Senhor? E no ar, pairava uma certeza inquieta. A salvação é um dom, mas os desafios são os portais que levam à verdadeira liberdade. A batalha estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se desvelava diante de todos. Estava na hora de iniciar. Um novo capítulo em que aqueles que conhecessem a verdade finalmente se levantariam e de suas vozes ecoariam as promessas do alto. Enquanto a noite envolvia a cidade de Jericó em um manto de silêncio, os pensamentos de Zaqueu continuavam a reverberar em seu espírito. Ele ponderou sobre as palavras do Senhor, repletas de alento e desafiadoras ao mesmo tempo. Você é um vaso que eu escolhi para um propósito especial. A ideia de ser escolhido por aquele que tinha o poder de curar e transformar o mais perdido dos pecadores era, ao mesmo tempo, uma honra e um fardo. Do lado de fora do quarto, as vozes dos fariseus ecoavam, como uma tempestade prestes a se abater. Suas reuniões, cada vez mais sombrias, delineavam um plano de desespero. É necessário desacreditar este homem, um dos saduceus exclamou. Se conseguirmos que ele cometa um erro, teremos provas contra ele e o povo verá que ele é apenas um homem comum. À medida que as madrugadas se desdobravam em Jericó, o ar vibrava com um senso de expectativa. A transformação de Zaqueu não passará despercebida. Algumas almas começavam a murmurar sobre a possibilidade de que um novo caminho de esperança brilhava entre eles, uma luz que iluminava até as sombras mais profundas. Zaqueu é um novo homem, diziam uns. Como pode a graça de Deus alcançar até os piores de nós? Jesus, por sua vez, permanecia à sombra das muralhas da cidade. Ele olhava para o recém-convertido com um amor que transcendia a compreensão humana. Seu testemunho será uma espada de dois gumes, disse ele a Zaqueu, para muitos será vida, e para outros, será escândalo. As palavras do Senhor ecoavam profundamente, como um chamado à coragem, à resistência e à verdade. Na praça central, os líderes religiosos se aglutinavam, fervilhando em torno do plano que engendravam. Armaremos uma emboscada, e quando o Senhor de Zaqueu vier até nós, teremos a prova que precisamos para desacreditá-lo, falava Eleazar, com sua voz rangente de ira. Nas sombras, eram como chacais prontos para atacar. Zaqueu sentiu seu coração pesado com o temor que perfurava sua alma. O que poderia fazer contra tais poderes? Contudo, a promessa de Jesus ressoava em seu interior. Da sua entrega resultaria uma libertação não apenas para ele, mas também para muitos. Um chamado se acendia dentro dele, e a paixão pela verdade começou a queimar como fogo em seus ossos. Certa manhã, enquanto a cidade despertava, Zaqueu caminhou pelas ruas, conversando com aqueles que o conheciam. Eu sou Zaqueu, o coletor de impostos, mas não sou mais quem fui. A graça que experimentei me transformou. Estou disposto a restituir e a trazer esperança àqueles que são como eu. Sua voz ressoava com um novo poder, e os olhares dos cidadãos alternavam entre a incredulidade e a curiosidade. Mas o tempo de Zaqueu estava se esgotando. Em uma esquina escura, o grupo de fariseus observou tudo com olhos furiosos. Ele triunfará sobre nós se isso continuar. Precisamos agir rapidamente, Simeão sussurrou, enquanto um plano mais insidioso começava a tomar forma. E assim, em uma manhã ensolarada, enquanto a multidão se preparava para ouvir Jesus, Zaqueu se viu no centro de uma grande comoção.
Rumores se espalhavam sobre um desafio entre Jesus e os fariseus. Zaqueu percebeu que o momento de sua transformação estava para enfrentar uma prova sem precedentes. Algo monumental estava prestes a acontecer. O plano soberano de Deus, uma vez mais, começava a se manifestar nas sombras, e um novo gancho se apresentava à sua frente. Senhor, Zaqueu pediu com fervor, como poderei glorificá-lo em meio à tempestade? E, neste clímax de confrontação, ressoou a promessa divina de que até mesmo as tempestades geram testemunhos poderosos de fé e redenção. Estava claro que todos, inclusive Zaqueu, seriam confrontados não apenas com a verdade do Evangelho, mas também com a necessidade de decidir a que lado pertenceriam, à luz ou às trevas. Enquanto os primeiros raios do sol filtravam-se pelas ruas de Jericó, a cidade despertava um dia que prometia ser marcado por uma agitação incomum. Os murmúrios populares crescendo em volume indicavam que o momento da verdade se aproximava. Zaqueu, ciente de seu novo propósito, sentia a mão do Senhor guiando-o, mesmo em meio ao tumulto crescente. As vozes dos fariseus tornavam-se cada vez mais audíveis, destilando veneno e raiva a cada palavra. É hoje que tomaremos nossa posição, disse Eleazar, com olhos cheios de determinação. Uma armadilha será montada, e quando Jesus se expuser, as palavras do povo se voltarão contra ele. A conspiração se estreitava como um laço prestes a estrangular a verdade. Zaqueu, percebendo a gravidade da situação, forçou-se a permanecer firme ao seu chamado divino. Ele se reuniu com os que compartilhavam de sua transformação, tentando fortalecer seus corações. Irmãos, exclamou, não se deixem abalar. A mensagem que Jesus nos trouxe é uma mensagem de esperança, não de temor. A luz que ele traz pode credibilizar até os que foram desprezados. As pessoas, ainda reticentes, balançavam a cabeça em dúvida, mas as palavras de Zaqueu começavam a penetrar, como o sol que quebra a neblina da manhã. Enquanto isso, em um canto mais sombrio da cidade, a estratégia dos fariseus começava a ganhar forma. Faremos com que Jesus se exponha a falsas acusações, murmurou Simeão, uma satisfação sutil em seu tom. Se o povo se voltar contra ele, sua influência se extinguirá rapidamente, e Zaqueu voltará a ser quem era. O dia avançou, e a multidão começou a se reunir nas ruas em torno de Jesus. Zaqueu, por sua vez, ansiava por ver o mestre, mas ao mesmo tempo uma inquietação crescia em seu coração. Ele olhou para as faces dos que o rodeavam, ressonando com as esperanças de vidas transformadas, e voltou-se para o céu. Senhor, fortalece-me, sussurrou em sua mente, uma oração silenciosa que buscava coragem em meio ao redemoinho. Finalmente, Jesus apareceu na multidão, um raio de luz entre as sombras. Com a Bíblia em mente, Zaqueu recordou as palavras do profeta Isaías: O Senhor Deus me deu a língua dos sábios, para que eu possa saber dizer a palavra oportuna ao cansado. Ele desperta-me amanhã após manhã, desperta-me o ouvido para eu ouvir como os sábios. Agora, mais do que nunca, Zaqueu sabia que precisava também ser essa luz para outros. Quando Jesus começou a ensinar, um silêncio reverente caiu sobre todos. Mas logo, um dos escribas se levantou e, como um lobo em pele de cordeiro, questionou de forma astuta: Mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? Suas palavras eram uma armadilha, um teste ao qual muitos poderiam sucumbir. Zaqueu sentiu seu coração acelerar, sabia que a resposta de Jesus seria vital. Assim que olhares se fixaram em Jesus, a expectativa pairava no ar. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele respondeu, sábio e tranquilo. A multidão murmurou, admirada. Zaqueu viu a perplexidade nos rostos dos fariseus, e mais uma vez o Senhor transformou um momento crítico em uma declaração de verdade. Entretanto, Zaqueu também sabia que esta vitória poderia ser temporária, uma enlameada dança entre luz e escuridão. A raiva dos líderes religiosos estava longe de desaparecer, e a tempestade ainda se aproximava. Continuem firmes, disse Zaqueu, agora mais convicto. A nova aliança que vivemos não depende de homens, mas da fé que temos em Cristo. Nós somos novos seres em Cristo, ele fez tudo novo. E, assim, um novo gancho se formou. Enquanto a história de Zaqueu e de sua comunidade se desdobrava, outra verdade se aproximava. O propósito de Deus estava em movimento, e muito mais seria revelado nas próximas horas, desafiando não só a cidade, mas a essência do que significava viver pela fé. O plano soberano de Deus, que parecia obscuro, estava prestes a emergir, trazendo redenção para muitos e desafiando até mesmo os mais incrédulos. À medida que a multidão ao redor de Jesus se amontoava, a tensão nos corações estava palpável. Zaqueu notou como cada rosto refletia uma expectativa quase elétrica. Os olhos brilhavam com a esperança de um milagre e um sussurro do reino que se aproximava.
Mas também havia rostos familiarmente sombrios, os fariseus, com sorrisos torcidos, absortos em sua busca por vingança. A atmosfera rapidamente se encheu de murmúrios novamente. Zaqueu ouviu mais alto e ameaçador. Ele se diz mestre, mas será que realmente é o Filho de Deus? Era uma declaração carregada de dúvida, uma tentativa de minar a fé da multidão. Zaqueu apertou os punhos, e embora sua alma clamasse por coragem, sabia que as palavras de Jesus ecoavam verdade não apenas em seus ouvidos, mas em seu coração. Vocês, fariseus, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos por dentro. Jesus respondeu repentinamente, sua voz firme como aço em meio ao vento. Este não era apenas um confronto, era um desmantelamento do hipocrisia que se aninhava nas altas posições da congregação religiosa. Zaqueu sentia um misto de admiração e temor. A audácia de Jesus ressoava nos cordéis da sua própria transformação. A multidão estremeceu diante da declaração. Zaqueu sabia que este desafio à autoridade dos fariseus seria seguido de retaliação. E foi então que do meio da multidão, uma mulher, conhecida por todos como pecadora, ergueu a voz em meio à agitação. Mestre, tenha compaixão de mim. Eu sou um vaso quebrado que busca a cura. Ela caiu aos pés de Jesus, lágrimas escorrendo pelo rosto. Zaqueu viu a cena se desenrolar como um filme, cada lágrima refletindo um brilho de esperança e renovação. Ele lembrou do seu próprio passado, de como Jesus havia olhado para ele, um cobrador de impostos odiado, e o chamado que tinha recebido. Quantos, assim como aquela mulher, precisariam de restauração? Meu coração anseia por todos vocês, disse Jesus, sua voz agora suave, acariciando cada alma presente. Os fracos e os marginalizados são meus filhos, e não há pecado que não possa ser perdoado. Zaqueu viu a mulher levantar o olhar e um brilho de esperança iluminar seu rosto, assim como um novo dia despontando. Mas a raiva se acumulava no coração dos fariseus. Enquanto Jesus acolhia as almas perdidas, eles tramavam em silêncio, acuando-se mutuamente com sussurros envenenados. Esse homem se autoproclamou Salvador, mas não podemos deixar que ele permaneça, disse Eleazar, rangendo os dentes de frustração. Neste instante, Zaqueu sentiu o chamado divino em seu espírito. Ele sabia que a transformação não era apenas para sua vida, mas poderia inspirar outros a experimentar a mesma mudança. Jesus, transforma-nos! Gritou ele com fervor, a voz se elevando acima da multidão. Várias cabeças se voltaram, e o murmúrio de Étonia ressoou mais uma vez. A resposta de Jesus foi imediata. Hoje, a salvação entrou nesta casa, disse ele, olhando diretamente para Zaqueu, e o olhar do Mestre, como fogo purificador, consumiu suas incertezas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A declaração reverberou como um eco no coração do cobrador de impostos. Ali, à frente da multidão, ele fez uma resolução. Por fim, a multidão, que antes estava dividida, começou a se unir em torno de uma nova fé. Pessoas se levantaram, algumas abraçando seus vizinhos, outras chorando de alegria. Mas os fariseus, movidos pela raiva, conversaram entre si, formando um plano ainda mais obscuro. O caos estava prestes a eclodir. Então, como um trovão distante, uma palavra ecoou entre os chefes dos sacerdotes. Devemos agir rapidamente, ou perderemos nosso controle sobre a nação. O que faremos com esse Jesus? Ele nos desafia diante de todos. A tensão aumentou. Zaqueu percebeu que eles estavam prontos para uma batalha espiritual. Aquele dia terminava, mas a luta estava apenas começando. Os elementos em jogo não eram apenas a honra e a reputação dos fariseus, mas o propósito de Deus que começava a se revelar em toda a sua glória. Zaqueu sentiu uma urgência crescente. O Evangelho da Esperança estava sendo proclamado em todos os cantos, mas o plano soberano de Deus, que até então parecia oculto, estava prestes a alinhar-se com uma nova e surpreendente revelação. Enquanto a noite caía sobre Jericó, o céu se iluminou como um sinal. O que estava reservado no coração de Deus para aquele povo e para a história da salvação começaria a se revelar de maneiras inesperadas. Zaqueu, agora mais do que nunca, preparava-se para testemunhar e participar do milagre divino que estava por vir. A noite se aprofundava em Jericó. Zaqueu não conseguia afastar a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O murmúrio da multidão finalmente cedeu ao silêncio sagrado, como se o próprio céu estivesse contendo a respiração em antecipação. Jesus, com um olhar penetrante, dirigiu-se à mulher que havia implorado pela misericórdia. Teus pecados estão perdoados, declarou ele com uma autoridade que ressoava em cada coração presente. Naquele momento, a presença do Senhor irrompeu como um raio de luz na escuridão da alma dela.
A multidão, atônita, não sabia se celebrar a redenção ou se retomar o ânimo da indignação. Para os fariseus, era uma ofensa que não poderiam tolerar. Como ele ousa perdoar pecados? Um dos fariseus esbravejou. O questionamento ecoou pelo ar pesado como um relâmpago prestes a desabar. Zaqueu, sentindo a gravidade da situação, ajoelhou-se diante de Jesus em profunda reverência. Ele sabia que aquele momento não era apenas sobre aquela mulher, mas sobre cada pecador que ansiava por libertação. Um frio percorreu sua espinha ao pensar em como sua própria vida havia sido marcada pela avareza e injustiça. Agora, escutem, Jesus exclamou, dirigindo-se àqueles que duvidavam. Qual é mais fácil, dizer a um paralítico levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, levanta-te e anda. Neste instante, ele apontou para o homem que estava paralisado, e uma onda de incredulidade percorreu entre os fariseus enquanto ele se levantava e começou a andar. A multidão, agora aturdida, explodiu em júbilo. Zaqueu sentiu em seu íntimo a força da transformação divina. Ele havia sido chamado à frente, e o peso de sua vida passada começou a se dissipar com cada testemunho de milagres ao seu redor. Ele percebeu que a misericórdia de Deus não apenas se estendia à mulher, mas também a ele. O que antes havia sido um estado de condenação e vergonha agora pulsava com a possibilidade de redenção. Mas os planos ocultos dos fariseus se tornaram mais sinistros à medida que a insegurança os dominava. Ele deve ser parado, antes que a multidão o siga. Este Jesus está mexendo com a nossa influência. Eleazar e outros líderes começaram a tramá-los em espaços sombrios, formatando um novo desvio ulterior àquelas maravilhosas demonstrações de poder. Enquanto isso, Zaqueu, compenetrado ao ver o que estava se desenrolando, sentiu um ardor em seu coração. A transformação não se limitava a palavras, mas tocava a essência do ser. Ele sabia que o propósito de Deus estava sendo revelado para que as pessoas vissem não apenas a operação do sobrenatural, mas também a possibilidade de uma nova vida em Cristo. Eis que faço novas todas as coisas, ecoou a voz de Jesus em sua mente, como um sussurro direto do céu. O plano soberano de Deus incluía a restauração não apenas de indivíduos, mas de nações. Zaqueu olhou para Jesus, que observava a cena, e compreendeu a profundidade daquela verdade. A luta entre a luz e as trevas estava se intensificando, e assim como as palavras de Jesus, a coragem começava a habitar seu coração. Naquele exato momento, um poder sobrenatural envolveu Zaqueu. Ele se levantou com confiança, olhos fixos em Jesus, e quando gritou, Senhor, dá-me a tua força e sabedoria para também ser transformador. Seus olhos se arregalaram como se o céu estivesse prestes a se abrir sobre eles. Assim, na alvorada de suas mudanças, Zaqueu percebeu que a história não se tratava apenas de uma luta temporal entre poder e influência, mas do estabelecimento do reino eterno de Deus. O que ele faria em sua vida e na vida daquela mulher seria um testemunho do amor infalível e da redenção eterna. Mas antes que pudesse absorver a magnitude da revelação, uma voz sombria ecoou de um canto distante. Este não é o fim, murmurou um fariseu, e tudo indicava que os desígnios de maldade estavam se formando como nuvens pesadas antes de uma tempestade. Batalha espiritual estava prestes a se intensificar, revelando mais sobre o plano soberano de Deus e o papel de Zaqueu neste grande drama da salvação. A manhã seguinte em Jericó despontava como uma tela virgem, com a luz do sol tingindo o céu de um dourado vibrante. Contudo, para Zaqueu, a alvorada trazia consigo um peso de ansiedade e expectativa. Ele sentia a luta interna entre sua antiga vida e a nova esperança que surgia em seu coração após ter encontrado Jesus. Enquanto a cidade despertava lentamente, ele se lembrava das palavras do Mestre e do que poderia significado todas as promessas da redenção. Zaqueu estava determinado a buscar a verdade. Com um fervor renovado, ele se dirigiu à sinagoga. Sentia a urgência no ar, um chamado que ecoava dentro dele. Ao chegar, viu a multidão se reunir, a maioria ainda em choque com os eventos da noite anterior. Os murmúrios de admiração e confusão dançavam entre os habitantes, como uma tempestade prestes a eclodir. Mas havia algo mais naquela congregação. Entre os rostos, ele reconheceu os fariseus, cujos olhares eram como lanças, repletos de raiva e hostilidade. Eleazar, o principal dos fariseus, estava ali, sua expressão distorcida por um misto de preocupação e ódio. Zaqueu soube que, a partir daquele momento, cada passo seu seria observado, cada decisão alvo de crítica e contestação. Não podemos permitir que essa desordem continue, Eleazar proclamou em voz alta. Este homem, Jesus, está ameaçando a ordem estabelecida e o nosso modo de vida.
Ele prega liberdade e perdão como quem arrebata o poder das nossas mãos. Suas palavras ressoaram como uma trombeta, convocando os que o rodeavam a uma união contra o que consideravam um inimigo. No entanto, Zaqueu não era mais o mesmo, o medo não dominava seu coração. Ele percebeu que a verdadeira liberdade que Jesus oferecia não se restringia aos limites humanos da religião, mas era uma libertação espiritual, uma nova identidade que desafiava os padrões do mundo. Com isso, ele ergueu sua voz e, diante da multidão, ousou dizer: "Mas ele tem poder para perdoar. Eu sou um homem corrupto e injusto, mas recebi graça." Ele não veio para estabelecer um reino de corrupção, mas de verdade e vida. O murmúrio instantâneo foi um estrondo, e Zaqueu compreendeu o peso de sua confissão. Os fariseus se entreolharam, indignados, e Eleazar, furioso, se aproximou. "Como você, um coletor de impostos, pode falar assim? Não te embriagues na tua própria vaidade. O que você, como pecador, pode entender sobre a santidade de Deus?" Zaqueu sentiu o calor da hostilidade, mas a coragem que tinha adquirido não viria de sua força, mas da verdade que tinha encontrado. "Pois ele me disse que um filho perdido foi encontrado, e um pecador foi redimido. Não é do fôlego do homem que provém a verdade, mas da palavra de Deus." Jesus, ao distante, observava tudo. Um brilho de esperança lançou-se sobre seu rosto. Zaqueu percebeu que ele não apenas o conhecia, mas o havia chamado para ser parte de um propósito muito maior. Olhando nos olhos apaixonados do mestre, Zaqueu viu a liberdade que havia lhe sido prometida. Mas no mesmo momento em que a luz penetrava os corações dos que escutavam, uma sombra se projetou sobre a cena. "Ele não será o único a ser afetado", sussurrou um outro fariseu, seus olhos refletindo uma determinação maléfica. "Se não conseguirmos abafar esse movimento, muitos se voltarão para esse caminho da redenção. Precisamos fazer algo, e rápido", advertiu, acionando um pacto sombrio. Zaqueu não percebeu o quanto estava em risco, mas intuía que a onda da oposição poderia romper a calmaria da cidade. Ele começou a compreender que a transformação que experimentava não era apenas pessoal, mas uma parte de um plano divino que incluía a luta contra as forças sombrias. Porém, algo profundo estava prestes a ser revelado. Ao olhar para Jesus, ele sentiu no âmago da sua alma que novos ventos soprariam, e que as páginas da história estavam sendo escritas. As implicações do que Jesus fizera por ele e pela comunidade se desdobrariam em frações de uma realidade que somente Deus poderia orquestrar. Mas antes que pudesse processar tudo isso, Eleazar ergueu-se e gritou com fervor assustador, fazendo os ânimos da multidão se agitar. "Veremos o que acontecerá a este coletor de impostos que ousa desafiar as tradições e a religião." O destino de Zaqueu parecia incerto, mas a fidelidade de Deus permanecia inquestionável. O que estaria por vir mostraria que a batalha estava só começando, e que o plano soberano do Senhor estava prestes a espelhar-se nas vidas de muitos, trazendo transformação e redenção em um nível que eles nunca imaginaram. A atmosfera em Jericó estava carregada de tensão. Zaqueu, embora cercado por um tumulto crescente, sentia a presença de Deus como um alicerce sob seus pés. Os rostos de seus conterrâneos refletiam uma mistura de choque e curiosidade, mas a feroz determinação dos fariseus vibrava no ar como um trovão prestes a estourar. Enquanto Eleazar gesticulava com indignação, Zaqueu não pôde deixar de comparar a situação atual com a escravidão do Egito, onde a liberdade parecia distante e a opressão dominava. Mas o que Jesus fizera por ele não era apenas uma pequena libertação, era um chamado para a verdadeira redenção, um retorno à casa do Pai, conforme as Escrituras prometiam. Isaías 61:2.1. "Escutem!" Zaqueu gritou, sua voz ressoando sobre o clamor da multidão. "Eu, que era perdido, agora sou encontrado por aquele que é o próprio caminho, a verdade e a vida. E eu não sou o único." Os olhares começaram a se voltar, alguns com admiração, outros com desprezo. Zaqueu respirou fundo, sentindo o peso da revelação que surgia em seu espírito. Ele viu, em seu coração, que a verdade sobre o amor de Deus não podia ser abafada, não importando quão ferozes fossem as vozes contrárias. Em verdade vos digo que, assim como foi prometido por Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Joel 2:28. Zaqueu sentia aquelas palavras queimando dentro dele. Eleazar e seus compatriotas não podiam compreender que a libertação prevista não era apenas para uma nação, mas para cada pessoa, a começando pelos mais marginalizados. A multidão começou a murmurar, e Zaqueu viu entre seus amigos aqueles que antes o evitavam, pessoas que também buscavam a liberdade em meio a um sistema opressor. A esperança estava brotando em seus corações.
A confusão nos rostos dos fariseus transparecia, e Zaqueu soube que sua defesa não era só pela sua transformação, mas por um futuro que Deus já orquestrava. Mas Eleazar encontrou força em seus cúmplices. Havia um plano, disse ele, em voz baixa, quase para si mesmo, enquanto tentava se reerguer. Precisamos confrontar esse movimento. É insuficiente permitir que essa mudança continue. Enquanto a tensão aumentava, um vento forte começou a soprar através das ruas de Jericó, agitando as palmeiras e criando uma leve tempestade de areia. O sinal da presença divina era inconfundível, e Zaqueu olhou para o céu, sentindo que momentos extraordinários estavam próximos de ocorrer, não apenas na cidade, mas em sua própria alma. Jesus, do outro lado da praça, olhou diretamente para Zaqueu, seus olhos irradiando compaixão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Aquelas palavras, o chão sob Zaqueu parecia tremer, como se os alicerces do antigo mundo em que vivia estivessem se quebrando. É isso que o Senhor quer. Todos nós estamos sendo chamados. Nunca mais seremos escravizados pelo medo e pela injustiça. Exclamou Zaqueu, com uma ousadia que só poderia vir de Deus. E ao mesmo tempo que a animação e o conflito aumentavam, o som de trotes de cavalo se aproximava, trazendo uma nova onda de ansiedade à multidão. Um oficial romano, vestindo uma armadura brilhante, adentrava a cena, seu olhar sério incomodando todos. Zaqueu sentiu frio na barriga ao perceber que a situação estava prestes a escalar para um conflito aberto, o que poderia levar à prisão ou até mesmo à morte. Esse movimento precisa ser parado antes que os romanos se envolvam. Eleazar gritou, a raiva elevando-se em suas veias. Vocês, Zaqueu, levantou a bandeira da rebelião. Zaqueu, agora ciente de seu novo papel, estava no centro de uma tempestade espiritual e social. Ele sabia que sua luta não era apenas pela própria vida, mas pela vida de muitos que também buscavam a libertação. Enquanto as nuvens carregadas de tempestade se moviam no céu, ele se lembrou das promessas de Deus. Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. O que o aguardava? O desfecho da luta estava por vir, e o plano soberano de Deus começaria a desvelar-se de maneiras que Zaqueu nunca poderia imaginar. Os ventos da mudança estavam soprando, e ele se preparava para defender não só sua vida, mas a verdade que agora pulsava em seu coração, enquanto a batalha por Jericó e por suas almas se intensificava. Era um dia de tensão e expectativa em Jericó. Zaqueu, agora consciente de seu novo papel como portador de esperança, sentia o peso de sua transformação em cada passo que dava. Enquanto a multidão se aglomerava em torno de Jesus, ele sabia que a verdade que libertara não era apenas um privilégio pessoal, mas um chamado a todos os que estavam presos na busca por redenção. O desafio era claro, ele teria que confrontar não apenas os fariseus, mas também a ameaça que recairia sobre a mensagem do amor que havia experimentado. Os olhares dos fariseus eram como flechas, e, embora a raiva deles crescesse, Zaqueu decidiu que não poderia recuar. Com coragem renovada, ele se voltou para a multidão. Em meio ao crescente tumulto, disse, acordem, irmãos. A liberdade que Jesus oferece não é só para mim, é para todos nós. A sua graça transforma vidas e pode transformar a nossa cidade. Nesse momento, um silêncio de perplexidade se abateu sobre a multidão, e as palavras de Zaqueu ecoaram com um poder que estava além de sua própria força. Ele viu rostos se iluminarem com uma nova esperança e sentiu que algo significativo estava prestes a acontecer. Contudo, a estrondosa contestação dos fariseus impediu que a confiança se solidificasse. Este homem não é digno de ser ouvido, gritou Eleazar, seu tom ressoando com raiva. Ele é um pecador, e sua voz não possui autoridade para falar sobre perdão e liberdade. O que sabemos é que o pecado deve ser punido, e vocês devem lembrar de sua traição. A indignação fomentava-se cada vez mais, e Zaqueu pôde sentir que a oposição estava se unindo. No entanto, enquanto olhava para Jesus, Zaqueu percebeu que a paz emanava do Senhor, e suas palavras ainda reverberavam na memória. O que você enfrentará também tem propósito. Então, Zaqueu se aproximou de Jesus, sua confiança agora alimentada pela presença do Mestre. Mestre, pediu ele, dá-me as palavras que preciso para que todos vejam a verdade que recebi. Jesus, com um sorriso de encorajamento, assentiu. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, Zaqueu. A verdade que você carrega fará mais do que simplesmente restituir o que lhe foi tirado. Ela pode mudar corações e destinos. Inspirado pela promessa de Jesus, Zaqueu se voltou novamente para a multidão, agora embebido em um fervor que transcendeu o medo. Jesus veio também para os que estão perdidos.
Ele não apenas me perdoou, ele nos convida a um novo começo, a sermos livres das cadeias do pecado. Como podemos ficar calados quando a verdade do amor e da graça nos encontrou? O entusiasmo em sua voz começou a contagiar sua audiência, e muitos começaram a acenar em concordância. Mas, no canto da praça, um grupo de fariseus trocava olhares significativos, um plano maligno surgindo entre eles. Precisamos desacreditar Zaqueu. Um testemunho falso pode acabar com sua influência, disse um deles, sussurrando. E, assim, a luta por Jericó aquecia-se, com tanto amor sendo proclamado, quanto ódio sendo gerado. O oficial romano, vendo a agitação, se aproximou, e sua presença faz com que a multidão recuasse em pânico. O que há aqui? Perguntou ele, sua voz firme, enquanto os olhos observavam tanto os fariseus quanto Zaqueu com desconfiança. Esse homem, Zaqueu, levanta-se contra a lei. Eleazar gritou, aproveitando a oportunidade. Ele clama por liberdade, mas não sabe que o que ele chama de liberdade é uma rebelião. Zaqueu viu a oportunidade de defender não apenas sua nova vida, mas o que significava viver sob a graça de Deus. Ele olhou nos olhos do romano e, com determinação, afirmou: não há revolta em meu coração, mas sim um desejo por esperança. O que Jesus trouxe não é um movimento contra a lei, mas uma nova aliança que nos guia à verdadeira liberdade como filhos de Deus. A multidão, ainda nervosa, começou a murmurar novamente. Zaqueu sabia que aquele momento não envolvia apenas sua própria vida, mas a necessidade de clamar por uma verdade que poderia levar a cidade a algo além de sua controvérsia. E assim, no centro da tensão, Zaqueu levantou as mãos, implorando à multidão que o escutasse. Nós somos escolhidos para sermos canal de amor e perdão. Jesus veio para todos então, não podemos permitir que a tradição da rejeição dite a nossa história. A graça que eu recebi pode ser dada a qualquer um. Vamos proclamar isso juntos. Suas palavras reverberavam com uma fé palpável. Mas a incerteza continuava entre os fariseus, e percebendo que o ambiente se tornava incontrolável, um deles disparou uma nova acusação. Este homem levou a nossa cidade a um estado de rebelião. Somos a cabeça de Israel, e não vamos permitir que essa desordem se instale. Então, o que parecia ser um momento de liberdade começava a se transformar em uma punição tenebrosa. Mas enquanto escutavas, Zaqueu percebeu que o plano soberano de Deus estava em ação. Ele estava à beira de um novo chamado, e cada palavra sua poderia poisar que era um clamor por liberdade ou uma justificativa para sua condenação. Percebeu que já não lutava apenas por sua identidade, mas também pela esperança de um povo, uma cidade, e algo ainda maior, um testemunho da própria graça divina. E enquanto olhava para Jesus mais uma vez, a certeza começou a brotar no coração de Zaqueu. Seria um novo começo não apenas para ele, mas, por meio dele, para todos aqueles que anseiam pela liberdade que o Senhor oferece. O plano soberano de Deus, que parecia escondido pelas sombras da religião e da opressão, agora começava a se desvelar. Zaqueu, com uma certeza vibrante, estava prestes a ser um instrumento desse grande desígnio chamado que transcenderia sua identidade como coletor de impostos e se tornaria um testemunho vivo do poder redentor da graça.